Alô galera, já estamos de volta para mais uma videoaula do nosso canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos, professor de História aqui deste canal. E hoje iremos falar sobre História do Brasil. Esse assunto aí que é muito cobrado aí nos vestibulares, né? Que tem a maior quantidade de questões nos vestibulares. E hoje iremos falar sobre descobrimento do Brasil. É a nossa primeira imagem, nosso texto aí chegando aí na tela aí, que retrata a chegada dos portugueses às terras que hoje é o Brasil. E a imagem ela representa a chegada das caravelas de Cabral no ano de 1500 ao litoral das terras que hoje corresponde ao Brasil. Nesta imagem são retratados alguns indígenas que já habitavam as terras da época e a parte dos homens das quadras dos homens das quadras de Cabral. Vocês veem aí que os indígenas estão olhando abismados aí para aqueles povos tão diferentes que vinham chegando em grandes embarcações com muitas roupas e com certeza cheiravam muito mal porque tomavam pouco banho. E os portugueses também aí com certeza ficaram também abismados com os povos indígenas de cultura tão diferente. E vamos falar um pouquinho do contexto aí da viagem de Cabral e de como que eles chegaram aqui, para onde eles iam. Era a segunda viagem organizada pela coroa portuguesa com destino à cidade de Calicut, na Índia. Essa cidade indiana era um local de intenso comércio e a primeira expedição portuguesa ela foi organizada bem antes, no ano de 1498, por Vasco da Gama, onde contornou ali a costa da África e conseguiu chegar ao continente indiano. Quando os portugueses desembarcaram no continente americano no ano de 1500, eles não chegaram a um país chamado Brasil, como conhecemos hoje, mas uma terra habitada por outros povos que falavam diversas línguas e habitavam e também que tinham, né, um modo diferente de viver. Como já foi dito, os portugueses com certeza tomaram um susto danado com os povos que aqui habitavam. Com certeza foi um choque para os indígenas e também um choque para os portugueses, como já foi dito, né? E como que aconteceu essa viagem? Vamos fazer aqui um resumo aqui de como que aconteceu essa viagem e como foi a chegada dos portugueses aqui às terras do Brasil. Em 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele organizou uma esquadra composta de 13 navios e cerca de 1.200 homens. Para comandar essa esquadra foi escolhido uma pessoa da corte, um fidalgo, e não um marinheiro, um comandante, né? E esse fidalgo ele era chamado de Pedro Álvares Cabral. E a viagem de Cabral tinha como objetivo repetir o caminho anteriormente por Vasco da Gama até Calicut, na Índia, a fim de ampliar o comércio e trazer a maior quantidade possível de mercadorias de lá, como já foi dito. Isso aconteceu no dia 9 de março de 1500, quando a esquadra saiu de Portugal. Durante a viagem, a frota de Cabral ela desviou-se de sua rota habitual, e foi quando eles conseguiram chegar aqui. Esse fato é conhecido pelos historiadores como acidente, mas nós sabemos já que vários homens estiveram alguns homens estiveram aqui nas terras brasileiras bem antes de Cabral. Entre eles está Eduardo Pacheco, em janeiro de 1500, entre eles está Vicente Pinzon, em janeiro de 1500, e Eduardo Pacheco bem antes disso. O que nós sabemos, né, que atualmente, entretanto, os estudiosos acreditam que isso não ocorreu por acaso, como já foi dito, né? Pois os portugueses já suspeitavam com certeza da existência das terras que hoje correspondem ao Brasil desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas no ano de 1494. O que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir que o objetivo da viagem de Cabral estava também o de confirmar a existência dessas terras e garantir a posse para Portugal. A viagem de Cabral ela tinha como objetivo repetir o caminho seguido anteriormente por Vasco da Gama até a cidade de Calicut, na Índia, né, a fim de ampliar o comércio e trazer a maior quantidade possível de mercadorias de lá, porque Vasco da Gama ele já tinha feito
esse caminho, já tinha contornado a África, tinha chegado às Índias, tinha voltado para Portugal com um carregamento grande, né, de especiaria que era muito procurado lá na Europa. Então, para isso, Pedro Álvares Cabral ele saiu no dia 9 de março de 1500 com destino às Índias. E como já foi dito, ele saiu com 13 navios, né, que eram 3 caravelas e 10 naus. Era a maior expedição marítima que já se tinha organizado. E isso não ocorreu assim por acaso, porque houve algumas pessoas que financiaram essa expedição, né, como ali os bancos de Florença e alguns outros mercadores, tanto de Portugal como os mercadores de Florença também. Então foi uma expedição gigantesca, né, que nunca foi visto anteriormente, porque não era todo o país que tinha ali 13 navios para sair de seu porto, não era todo o país que tinha essa quantidade de navio, mas Portugal ele tinha, porque Portugal já era a maior potência econômica e naval desta época. E temos aí esta imagem aí que mostra aí algumas datas importantes da partida de Cabral e da chegada de Cabral às terras brasileiras. Né? No dia 21 de abril, a esquadra viu ao longe sinais de terras próximas, como ervas marinhas e pássaros. No dia 22 de abril, a esquadra avistou um monte ao qual foi dado o nome de quê? De Monte Pascoal. No dia 23 de abril, a esquadra aproximou-se da terra e avistou os seus habitantes, que foram chamados de índios pelos portugueses, porque este nome também já tinha sido também falado também, já tinha-se notícia já desse nome já lá na Europa, porque quando o Cristóvão Colombo chegou à América, ele deu o nome de índio aos habitantes que aqui viviam, pois achava que tinha chegado nas Índias. E temos aí também que no dia 24 de abril a esquadra encontrou um bom porto para abrigar os navios. Esse porto recebeu o nome de Porto Seguro, atualmente conhecido como Baía Cabralha, no estado da Bahia. No dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa numa pequena ilha, cujo nome atual é Ilhéu da Coroa Vermelha. No dia 1º de maio, o português ergueram uma cruz de madeira no solo brasileiro para indicar que tomava-se posse da terra em nome do rei de Portugal. E o Frei Henrique, né, da cidade de Coimbra, rezou ali a segunda missa em terra firme agora, né, terras brasileiras. No dia 2 de maio, a esquadra saiu para as Índias, ou seja, Pedro Álvares Cabral retornou para o seu destino oficial, que era chegar às Índias. E apenas um navio comandado por Gaspar de Lemos voltou para Portugal, a fim de levar a Dom Manuel a carta, né, escrita por Pero Vaz de Caminha, dando-lhe notícia sobre a posse das terras brasileiras, das terras descobertas, né, que foi o Brasil. E ficaram também aqui em nossa terra também algumas pessoas, né, que eram degradados. O que é isso? Eram pessoas que receberam algum tipo de punição, algum tipo de pena por ter por ter cometido algum crime lá em Portugal. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Foi apenas um resumo falando aí sobre o descobrimento do Brasil. Em breve retornaremos aí com outras videoaulas de maneira mais detalhada, com algumas curiosidades, também falando sobre a história do Brasil, falando sobre o descobrimento do Brasil. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.